Gostaria de pensar com os amados, quem é o seu maior motivador? Quem é que motiva você a fazer tudo, a vir para a igreja, a levantar na segunda-feira e trabalhar, a talvez dar o dízimo, tomar banho, comer? Quem é o seu ídolo? E ídolo, geralmente, é aquele que clama a nossa reverência, né? A quem você se prostra? Quem é aquele que te inspira? E também, em quem você se espelha para se vestir, falar, andar? O que é que motiva o seu coração? Com quem você gostaria de se parecer? Se a gente sair fazendo uma pesquisa aqui, talvez alguns gostariam de falar: eu quero ser como a Gisele Bündchen. Eu quero ser como... E aí começa a falar, não vai ter fim a lista. Mas a grande questão é assim, se você pudesse escolher ser alguém, quem você escolheria? E por quê? Mas a grande questão é essa. Não é quem gostaríamos de ser, ou com quem gostaríamos de nos parecer, mas sim com quem deveríamos parecer, a fim de que agrademos a Deus. Com quem deveríamos parecer? Porque assim, nós somos chamados de cristãos. E por que somos chamados de cristãos? Por que a igreja primitiva, os discípulos, eles foram chamados de cristãos? Então, cristão significa um pequeno Cristo, e logo, porque o povo estava vendo que a conduta dos discípulos era uma conduta parecida com a de Jesus, então eles passaram a chamar os cristãos, os discípulos de cristãos. Agora a grande questão, por que eu e você devemos ser chamados de cristãos hoje? Porque a gente pertence a uma igreja? Porque a gente anda com Jesus na camisa ou com o boné? Por que a gente deveria ser chamado de cristãos hoje? E a gente tem estudado o segredo da alegria da vida cristã. Como é que é possível uma pessoa viver feliz, independente da circunstância que a cerca? E no capítulo 1 a gente viu como uma pessoa pode ser feliz mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio de tribulações, mesmo no meio de tempestade. Como é que uma pessoa pode manter a alegria no coração? E a gente viu que quando essa pessoa tem uma mente integral, ou seja, uma mente voltada totalmente para o progresso do Evangelho, essa pessoa passa a ter alegria independente da circunstância que a cerca. E a gente começou, alguns domingos, a falar sobre relacionamentos, como é difícil os relacionamentos. E Paulo agora, no capítulo 2, está nos ensinando como é possível ser feliz, mesmo passando por relacionamentos difíceis. Como é possível manter a alegria no coração, mesmo quando as pessoas que estão ao nosso redor nos incomodam, pisam no nosso pé, ou não fazem o que nós queremos. Como é possível manter a alegria no coração, mesmo tendo relacionamentos difíceis? E vamos ler a proposição da carta toda. Paulo está querendo dizer, se Deus estiver te fortalecendo, se você está sendo fortalecido por Deus, você pode enfrentar toda e qualquer circunstância e permanecer feliz. Por isso, vamos ler juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. E a gente tem visto no segundo capítulo, e nós vamos continuar vendo hoje o seguinte tema: o segredo da alegria cristã em meio aos relacionamentos difíceis. Qual é o segredo?
Uma mente humilde, semelhante à de Cristo. Eu e você precisamos ser humildes como Jesus era. Pelo fato de ele ser humilde, e hoje nós vamos ver o texto, ele pôde passar por qualquer circunstância e por qualquer relacionamento e ainda assim manter a alegria. E hoje nós vamos ler o texto que nós acabamos de cantar, que é Filipenses 2, de 5 a 8. Melhor, eu vou ler desde o verso 1, porque o verso 1 até o 4, Paulo ele está pedindo para que a gente olhe para Cristo, para que a gente tenha algumas motivações corretas. E aí, a partir do 5, ele começa agora, então, a falar como é que Jesus viveu. Aquilo que Paulo pediu para a gente, do 1 ao 4, ele demonstra que Jesus viveu dessa forma. Então, vamos ler desde o verso 1, que diz assim, ó: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar. Pai, diante de um texto tão profundo, tão maravilhoso, que demonstra o amor do Senhor Jesus para conosco, nós estamos clamando para que o Senhor aplique as verdades contidas nesse texto em nossas vidas, em nossos corações. E eu peço que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos ajude a sermos semelhantes a Jesus e a obedecermos a Ti até a morte. Pai, se nós seguirmos o nosso próprio coração, nós só vamos nos afastar de Ti. E é por isso que esta noite eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude e que através da Tua graça maravilhosa o Senhor trabalhe em nossa mente, em nosso coração, para que a gente possa ter em nós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. Fala conosco essa noite e desperta-nos para querermos também ter essas atitudes em nosso viver. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. O que Paulo vem falando? Primeiro, ele tem mostrado para a gente qual é a motivação para a vida cristã. O fato de nós estarmos em Cristo. Depois nós vimos que o padrão da vida cristã era a unidade. Cristo nos salvou para que a gente viva em unidade. Semana passada a gente viu a prática da vida cristã, que deveria ter humildade e altruísmo. E hoje nós vamos ver a vida cristã exemplificada por Jesus. E a semana que vem nós veremos o alvo supremo da vida cristã, que é a glória de Deus. E o que Paulo vem falando até agora? Paulo, ele roga aos filipenses que vivam em unidade e harmonia. Para que haja unidade e harmonia entre nós, nós temos que fazer o quê? Colocar de lado, depor as suas desavenças e discórdias. Nós devemos também fazer o quê? Essas desavenças e discórdias deixar de lado também toda ambição pessoal, orgulho e desejo de distinção e prestígio, e que abriguem em seus corações o desejo humilde e sem egoísmo de servir, que era a própria essência da vida cristã.
Seu apelo final, irrefutável à unidade, consiste em assimilar o exemplo de Jesus. Ou seja, ele está falando, toda ambição, todo egoísmo, tudo aquilo que a gente pensa que nós temos direito, toda a nossa vontade de se impor e de querer que as pessoas nos sirvam, querer que as pessoas façam o que nós pensamos que devem fazer, a gente deve colocar tudo isso de lado. Se nós colocarmos isso de lado, haverá harmonia entre nós. De outra forma, não haverá harmonia, não haverá unidade e não haverá a vontade de Deus feita em nossas vidas. E agora nós vamos ver o segredo da alegria cristã em meio aos relacionamentos difíceis. Uma mente humilde, semelhante à de Jesus. E o primeiro ponto que esse texto nos mostra é o quê? Que para que a gente seja feliz, independente dos nossos relacionamentos, eu e você precisamos ter a mesma atitude, ou seja, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma postura de Cristo Jesus. E quando a gente olha para ele, qual foi a atitude que mais marcou a vida dele? Foi a abnegação, ou seja, abrir mão. Ele mesmo ensinou, se alguém pegar a sua capa, dê a sua bolsa, dê tudo o que você tiver. Se alguém quer que chame você para caminhar 1 milha, você vai 2. Ele mesmo ensinou o que é abrir mão e entenda, se alguém tinha direito realmente era ele. E ele falou, abra mão, abra mão. E não apenas falou, ele abriu mão para nos ensinar como é que nós devemos fazer. E a abnegação é abandono. Você acha que você precisa, que algo é seu, realmente você é dono e merece aquilo. Jesus fala, abandone essa ideia. Seja altruísta, ou seja, pense no outro. Ele também significa desprendimento. Se desprender das coisas. Desprezo ou sacrifício dos próprios interesses. Então, você não fazer questão daquilo que você pensa. Ou mesmo sacrificar aquilo que seria bom para você, por quê? Em proveito de uma pessoa, de uma causa ou de uma ideia. E agora Paulo está mostrando para nós tudo que Jesus fez em nosso favor, para que nós seguíssemos o exemplo dele. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma que o melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Cristo. A vida de Cristo é o exemplo máximo para a igreja. E Paulo, ele está vendo que a igreja, no capítulo 1, está sendo atacada por fora. E ele disse, se a nossa mente estiver voltada para o progresso do Evangelho, a gente não vai ter problema com os ataques que vêm por fora. Agora, o capítulo 1, Paulo está falando das intrigas e dos problemas que estão dentro da igreja, que está destruindo a igreja e destruindo a unidade cristã. E aí ele está falando assim, meus queridos, para que essas dificuldades cessem, vocês devem olhar para Jesus. Vocês devem olhar para a atitude que Jesus teve quando ele foi afrontado por pessoas. A atitude que Jesus teve quando ele teve que abrir mão dos seus direitos para beneficiar as pessoas. Querido, nós perdemos muito tempo, energia e recursos porque investimos tempo demais pensando no que queremos, o que gostamos, o que precisamos, o que achamos das coisas. E, infelizmente, investimos pouco ou nenhum tempo olhando para Jesus. Esse mesmo Jesus que o autor de Hebreus chama de autor e consumador da nossa fé, e ele diz que nós devemos ter os olhos fitos nele.
Ele é o nosso exemplo maior. Se eu e você olharmos para Jesus, nós não vamos ter problema algum de relacionamento dentro da igreja, nós não vamos ter problema de relacionamento em casa, nós não vamos ter problema de relacionamento no serviço, na vizinhança, em lugar algum. Se nós olharmos o exemplo de Jesus, nós vamos viver em harmonia em todo e qualquer lugar. O exemplo nosso é o Senhor Jesus. Não é o que o pastor faz, não é o que o diácono faz, o que o professor faz. Nós temos que olhar para Jesus. O pastor falha, o professor falha, o diácono falha, a diretoria falha, os membros falham. Somos todos falíveis. Por isso que a Bíblia e Paulo nos mostra para que nós olhemos para Jesus. Ele fala: eu e você temos que ter a mesma atitude que Jesus teve nos seus relacionamentos. O mesmo sentimento que passava no coração de Jesus deve passar no meu coração e no seu coração para que a gente possa viver bem e, mesmo enfrentando dificuldades nos relacionamentos, permanecermos felizes. A gente continua o texto e agora começa a mostrar mais como é que eu e você devemos fazer. O que é ter a mesma atitude que Jesus? Então, assim como Jesus, não apegar-se às suas prerrogativas. Eu lembro uma vez que, estando em Araraquara, um time foi jogar lá e, de repente, um dos jogadores, que era jogador de seleção, eles fizeram um grupo e foram visitar um clube lá de Araraquara. Imagina que 2, 3 jogadores mais experientes, muito mais reconhecidos, que já eram consagrados, eles pagaram, era coisa irrisória, R$10, R$15 para entrar e passar um tempo ali no clube. Eles passaram. E aí chegou um jovem que também tinha recém sido convocado para a seleção, ele queria entrar e não queria pagar. Aí um porteiro baixinho falou assim: onde você vai? Eu vou entrar. Não, você vai lá, compra o seu passaporte para você entrar. Você sabe quem que eu sou? Você sabe quem que eu sou? Eu sou o fulano assim, assim, assim. E eu sou o pica-pau porteiro. E aí? Quem que passou vergonha? Foi ele, porque ele teve que, assim como os outros que já tinham entrado, sair e comprar o passaporte dele para poder entrar. E o que Jesus e Paulo está nos ensinando é exatamente ao contrário. Não importa quem ele era, o quão importante ele era e quão reconhecido ele era. Ele devia fazer o quê? Abrir mão das suas prerrogativas, dos seus privilégios, daquilo que ele tinha por direito. O que mais destrói os nossos relacionamentos dentro da igreja é que usamos aquilo que erroneamente entendemos ser nossos direitos para requerer algo que, na verdade, não deveríamos requerer. Porque essa é a essência do cristianismo: abrir mão, a abnegação. E se você notar, por que é que nós brigamos, geralmente é porque eu quero isso ou porque fulano fez aquilo. Eu nunca vi ninguém brigando. Não, eu estou brigando porque a maior oferta tem que ser a minha. Quanto você deu? R$1.000, eu quero dar 2.000. Nunca vi isso. É sempre assim: sentou no meu lugar, estacionou na minha vaga, pegou a classe que eu queria dar aula, assumiu o meu cargo na igreja, não me consultou para fazer tal coisa. Nós nunca brigamos porque queremos fazer o bem. Nós sempre brigamos porque nós queremos ser o centro das atenções. E Paulo está nos ensinando que o exemplo de Jesus não é assim. E é interessante, nós somos chamados de cristãos, mas nós não queremos agir como Cristo agiu. E aqui o texto começa a mostrar no verso 6 o que é não apegar-se, é abrir mão daquilo que achamos ser nossos direitos. O verso 6, ele começa a dizer assim,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, algumas versões falam, subsistindo em forma de Deus. E Paulo ele usa uma palavra que diz que forma significa a essência pelo qual algo pode ser percebido ou reconhecido e que jamais se altera. Ou seja, o texto está dizendo, Jesus, ele é Deus. E ele sendo encontrado em forma de Deus, ele não considerou que o fato de ele ser Deus era algo que ele tinha que falar, não, eu sou Deus. Eu vou me encarnar para ser igual aqueles humanos? Não, eu sou Deus. O quê? Eu vou descer lá na terra para eles me cravarem numa cruz? Não, eu sou Deus. O que vocês pensam? Eu sou Deus. O quê? Eles vão me humilhar? Vão cuspir em mim? Colocar uma coroa? Cravar minhas mãos? Não, eu sou Deus. E o texto está mostrando que Jesus fez exatamente ao contrário. Dizendo assim, mesmo sendo Deus. E o verso diz assim, não considerou que o ser igual, ele é igualzinho ao Pai. Ele é igualzinho ao Filho. Igualzinho ao Pai, igual ao Espírito. Ele é plenamente Deus. Tudo que o Pai é em sua essência, ele também é. E ele não quis se apegar a isso para ser uma forma de ele não se sujeitar à humilhação. Nós temos que entender aqui que esse texto fala das duas naturezas de Jesus. A primeira natureza é a natureza divina. Devemos entender. Ele abriu mão, mas ele continuou sendo Deus. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou. Certa vez, um repórter estava entrevistando um próspero orientador profissional. E ele já tinha colocado centenas de trabalhadores nas suas respectivas vocações com bastante êxito. Quando lhe perguntaram o segredo do seu sucesso, esse senhor respondeu, se quiser descobrir o que vale realmente um trabalhador, não lhe dê responsabilidades, dê-lhe privilégios. Muitas pessoas são capazes de cumprir responsabilidades se lhes pagarem o suficiente. Mas é preciso ser um verdadeiro líder para lidar com os privilégios. O líder irá usar os seus privilégios para ajudar os outros a formar a organização. Um homem inferior servir-se-á dos privilégios para autopromoção. Jesus, ele usou os próprios privilégios para abençoar a nós. Ele poderia falar, não, eu sou Deus. Sim, mesmo sendo Deus, ele veio aqui para nos servir. Paulo está dizendo, antes de você ficar disputando os seus direitos, que na verdade não são mais nossos, porque nós entregamos eles a Jesus, nós devemos olhar para o exemplo de Cristo. Antes de ficarmos disputando posições, disputando cargos, devemos olhar para Jesus. O próximo ponto, ele diz assim, assim como Jesus, eu e você devemos fazer o quê? Esvaziar-se a si mesmo, fazendo-se servo. Esse texto tem uma doutrina em cima dele chamada de doutrina da kenosis, ou seja, do autoesvaziamento de Cristo. E muitos teólogos eles têm tecido uma teologia errada a respeito do autoesvaziamento, porque ao invés de eles irem para o texto e estudar o que o texto está dizendo, eles já vão com um preconceito para o texto,
fazendo o texto falar o que eles querem que o texto diga. Ou seja, alguns acreditam que o autoesvaziamento de Cristo foi que quando ele se encarnou, ele abriu mão da sua divindade e passou a ser apenas homem enquanto estava aqui encarnado. Mas lembra a palavrinha que eu disse que foi usada para em forma de Deus? A palavra lá, forma, fala a respeito da essência natural de uma pessoa pela qual ela deve ser e pode ser reconhecida e que é imutável, não muda. Então, se a forma, lá fala no verso 6, e sendo em forma de Deus, ou seja, Jesus não poderia ser outra coisa a não ser Deus. Ele não poderia deixar de ser Deus. Então, a gente tem que olhar para o texto que quando Jesus se esvaziou, ele não se esvaziou da sua divindade. Por isso que eu coloquei o texto aqui, que diz assim, ó, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele se esvaziou do quê? Aqui diz, vindo a ser servo. Ele não se esvaziou da sua divindade, mas da sua posição de glória. Ele estava lá no céu, sendo servido por todos, e ele deixou a glória para vir se fazer servo aqui. Ele continuava sendo Deus, mas agora ele assumiu também a forma de homem. E, na verdade, não diz que ele é homem plenamente como eu e você, mas diz o quê? Tornando-se semelhante aos homens. Ele usou uma outra palavrinha para forma, que é uma forma, mas não aquela imutável como a forma de Deus. Mas é uma forma que ela, com o passar do tempo e com as circunstâncias, ela pode assumir uma postura diferente. Ou seja, ele era igual a nós? Exceto por uma coisa, Jesus não era igual a nós. Por isso que diz que ele era semelhante. Por que ele não era plenamente igual a nós? Porque ele não tinha pecado. Então, ele tinha um corpo físico como o nosso, exceto pelo pecado. Então a gente tem que entender, Jesus ele era plenamente Deus, e quando ele encarnou, ele continuou sendo plenamente Deus, mas agora também com uma forma humana, exceto o pecado. E ele abriu mão da sua posição de glória, onde ele era servido, para vir servir uma humanidade caída no pecado, carente da sua graça e da sua misericórdia. Então, devemos entender que se ele, quando se esvaziou, tivesse se esvaziado dos seus atributos divinos, ele não poderia ser o sacrifício perfeito que nós necessitávamos. Porque a nossa ofensa assume a proporção da pessoa ofendida. E nós ofendemos a Deus, um ser infinito. Logo, a oferta para Deus deveria também ser uma oferta infinita. Ou seja, Jesus ele tinha que continuar ser Deus. Por quê? Porque ele tinha que se oferecer também não como apenas um homem, sim como um homem porque tinha que se identificar conosco, mas também como Deus porque ele tinha que se identificar com o Pai. Então Jesus ele tinha as duas perfeitas naturezas, tanto a natureza divina quanto a natureza humana. Ele se identificava plenamente com o Pai, mas ele se identificava plenamente conosco, exceto pelo pecado. E aqui diz assim, que ele se esvaziou. Ele abriu mão da sua posição de glória para poder abençoar a mim e abençoar a você. Agora, a grande questão. Você passa por conflitos, por lutas, por dificuldades de relacionamentos e que talvez poderiam ser resolvidos se você também, assim como Jesus, descesse do trono
e se colocasse como alguém que serve, ao invés de querer ser servido? Você já notou que algumas das nossas dificuldades poderiam ser sanadas se você, ao invés de ficar exigindo que as pessoas te sirvam, você decidisse servir elas como Jesus fez? Você já notou isso? E é isso que Paulo está falando. A sua crise de relacionamento pode cessar se você parar de reivindicar e passar a servir. Você só é infeliz porque as pessoas não fazem o que você quer. E porque você também não faz o que Jesus espera de você. Porque quando você parar de exigir das pessoas que elas façam o que você espera, e você passar a fazer o que Jesus pede para você, você vai passar a ter felicidade no coração. E esse é o segredo que Paulo está ensinando. Olhe para Jesus. Não fique reivindicando. Olhe para Jesus. Olhando para Jesus, a sua crise talvez possa passar. Uma outra coisa que Paulo nos ensina é que eu e você, assim como Jesus, devemos fazer o quê? Humilhar-se a si mesmo. Ninguém tinha poder para humilhar Jesus. Ele era Deus. Como um ser humano pode humilhar um Deus? É impossível. Era impossível os seres humanos pegar Deus e cravá-lo na cruz. Isso não é possível. Mas ele mesmo se esvaziou e ele mesmo se humilhou. Ele se sujeitou àquela humanidade frágil e ele mesmo se entregou para ser cravado ali na cruz. A gente viu, Jesus ele andou sobre as águas, ressuscitou mortos, curou cegos, aleijados, acalmou a tempestade. Na hora que os soldados foram pegar ele, ele podia causar uma tempestade tão grande ao redor e varrer todo aquele exército. Ele podia fazer o que quisesse. Não, mas ele abriu mão. Ele não lutou pelos seus privilégios. Ele se sujeitou à humilhação. Ele próprio se humilhou. E a gente viu a semana passada que humilhar significa... o que ele fez? Ele se acomodou a uma posição inferior àquela que ele merecia. Ele assumiu uma postura inferior do que aquela que ele era digno. E quando a graça transforma o coração, a submissão pelo temor se transforma em submissão pelo amor. E daí nasce a verdadeira humildade. Para Paulo, esta virtude de humildade está associada com a ternura de coração, com a bondade, com a mansidão, com a longanimidade e com a gentileza. É feliz a condição que surge quando cada membro da igreja se considera inferior aos demais. Assim, os membros, cheios de terna afeição, se amarão e se honrarão reciprocamente. Se a humildade, a obediência e a renúncia de si mesmo são características supremas da vida de Jesus Cristo, também devem ser sinais de autenticidade do cristão, porque esse deve ser como seu Senhor. Se em nós não há essas atitudes, nós devemos passar mais tempo olhando para Jesus e menos tempo olhando para o nosso umbigo. A grande dificuldade que nós temos nos relacionamentos é que a gente só olha para o umbigo. E a Bíblia diz, olhe para Jesus. E a gente olha para nós. E a Bíblia fala, olhe para Jesus. A gente passa tempo demais olhando para nós mesmos. E pouco ou nenhum tempo olhando para Jesus. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, as nossas
aspirações se vão e ficamos mais conscientes de qual deve ser a nossa atitude diante das pessoas e diante de Deus. E Paulo, ele continua o texto mostrando que além de humilhar-se a si mesmo, nós devemos ser o quê? Assim como Jesus, obedecer até a morte. O resultado da humildade, do autoesvaziamento é a obediência. A desobediência vem do desejo de fazermos o que queremos, ao invés de fazermos o que Deus deseja. O desobediente não escuta. Já o obediente não apenas escuta, mas executa o que está sendo pedido. E pelo fato de não pensar mais em si mesmo, o Senhor pôde sair da sua zona de conforto e enfrentar a humilhação, o sofrimento, o desprezo e a própria morte, porque não pensava em si, mas em agradar o Pai. E é interessante, obedecer enquanto se é proveitoso, enquanto se é prazeroso, enquanto levamos alguma vantagem, é fácil. Mas obedecer, sacrificando os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas motivações, as nossas esperanças, obedecer às custas da nossa própria vida, isso é somente para aqueles que estão em Cristo, olhando para Cristo e vivendo para Cristo. Sem olhar para Cristo, é difícil obedecer. E a pergunta é, qual é o limite da sua obediência? A sua zona de conforto. Você obedece quando você não precisa sair da onde você está. Se você tiver que dar um passinho a mais, aí você já vai pensar se você vai obedecer. Se você tiver que abrir mão de algum desejo, de algum prazer, não. Você só obedece quando a obediência está dentro daquilo que você gosta de fazer. Se a sua obediência te levar para um lugar desconhecido ou te levar para algo que vai tirar você do seu conforto, aí a gente já não está mais disposto a obedecer. Por isso que o texto afirma, seja a sua atitude igual à de Jesus. E Jesus obedeceu não só quando foi gostoso, mas quando custou a sua própria vida. E a questão é a seguinte: qual tipo de atitude preenche o seu coração? Aquela que te leva a ser mais parecido com Jesus a cada dia, ou aquela que levou o diabo a ser o diabo, ou seja, o orgulho? Olhando, sondando o coração, qual você acha que, qual atitude está mais parecida com a sua? Aquela que leva você a andar como Jesus, falar como Jesus, se vestir como Jesus, se relacionar com Jesus, ou aquela que leva ao orgulho, à soberba e achar que todo mundo deve servir você? Qual é a atitude que está mais próxima daquela que está no seu coração? Se você olhasse para os conflitos que enfrenta hoje, da mesma forma que Jesus olhou para as suas prerrogativas divinas antes de sua encarnação, os seus conflitos, eles aumentariam ou seriam eliminados? O que você acha? Nós temos dificuldades, todo mundo tem. Mas se você olhasse para ele da mesma forma como Jesus olhou para o fato de ele ser Deus e abriu mão, o seu conflito, ele passaria ou ele aumentaria? O que você acha? Nossos relacionamentos seriam suavizados se, assim como Jesus, assumíssemos uma posição modesta por nossa própria vontade, antes de sermos menosprezados pelos demais. Jesus não ensinou isso? Quando você chegar numa festa, você faz o quê? Você senta no melhor assento? Não, o que ele diz? Senta lá nos últimos, lá longe, lá distante. Por quê?
Porque quando vier aquele que te convidou, se você for alguém de honra, ele vai chamar você para ir para mais próximo. Mas se você chega e senta lá na janelinha, o que vai acontecer? Vai chegar alguém que ele honra mais que você, ele vai falar o quê? Ó, por favor, esse lugar aqui está reservado para uma outra pessoa. Você pode procurar um outro lugar? E aí o que vai acontecer? Você será humilhado. Por isso que Jesus fala, antes de você se humilhar, ou melhor, se exaltar, é muito melhor que você se humilhe, porque os outros vão te exaltar. E dessa forma, você será feliz em todo e qualquer relacionamento. Se você se humilhar, não vai sobrar espaço para as pessoas te menosprezarem. Você já está lá embaixo mesmo. Você já está lá no último lugar. O máximo que pode acontecer é alguém te trazer para mais para frente, para mais próximo. Aí sim, você vai se alegrar. A grande dificuldade é que nós achamos que somos muito mais especiais do que aquilo que as pessoas acham que somos. Nós queremos os louros, nós queremos elogios, nós queremos reconhecimento. E nem sempre as pessoas nos reconhecem como nós gostaríamos. Por isso que Paulo fala, se você não quer ter problema, faça como Jesus. Olhe para Jesus. Abra a mão. Abra a mão do seu reconhecimento. O próprio Senhor Jesus ensina ali no Sermão do Monte, se você for aplaudido aqui, você já recebeu a sua recompensa. É muito melhor você não ser aplaudido pelas coisas que você faz, porque você está juntando tesouros no céu. Mas quando você quer o reconhecimento e recebe o reconhecimento aqui, você já recebeu a sua recompensa. Evitar sair da zona de conforto é o maior obstáculo para a nossa obediência à vontade de Deus. Uma vida que não custa nada para ser vivida, também nada de importante realiza. Será que está te custando algo ser um cristão? Por exemplo, o que você tem feito para Cristo? Se você tem vivido uma vida só para você, vai olhar para trás, nada. Não tem ninguém que te siga, ninguém que foi evangelizado, ninguém que foi discipulado, ninguém que veio para a igreja porque você influenciou ela. Por quê? Porque você está vivendo para você. Agora, a grande questão é assim, o cristianismo que você está vivendo custa o quê? Quanto custa o cristianismo que você está vivendo? E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando assim, qual é o sacrifício que você está fazendo para ser o cristão que você é? O que você fazia hoje pela manhã? Ontem à noite, na hora da reunião dos jovens? Quinta-feira, no culto de oração? Terça-feira, no pequeno grupo? Se a sua vida é uma vidinha medíocre, porque você já vem domingo à noite e está maravilhoso para você, você não é capaz de fazer nada além daquilo que você está fazendo pelo seu Salvador, você não vai produzir nada para o reino de Deus. Nada, nada, nada. Uma vida que não tem custo para ser vivida, não produz, não realiza nada para o reino de Deus. E é interessante, lembra a parábola dos talentos? Que Deus ele deu talentos a todos nós. E a grande questão é assim, uma vida que não custa nada, está fazendo o que com os talentos? Está enterrando. Está enterrando, e vai chegar a hora que o Senhor vai vir e pedir conta. O que você fez com os talentos que eu te dei? Nada. Como nada? Fiquei com medo de perder, Senhor, aí eu enterrei. A grande questão é, o cristianismo que você está vivendo, a vida que você está vivendo, tem custado quanto?
Porque aquela questão. O 4 diz a questão do evitar sair da zona de conforto é o maior obstáculo para a nossa obediência à vontade de Deus. Por que você não obedece a Deus? Porque você gosta da vida que você está vivendo. E você vive a vida que está vivendo para você mesmo. E você não quer viver a vida para Jesus. Você vive para você. Por isso que você não quer sair da zona de conforto. Para você viver para Jesus, você tem que sair da sua zona de conforto. Será que foi gostoso para Jesus abandonar a glória e se fazer homem como eu e você, ser cravado numa cruz, humilhado, para beneficiar nós? E agora a gente olha para Jesus e para o sacrifício dele, para tudo o que ele fez, e não está nem aí com isso? A gente não se importa para aquilo que Jesus fez conosco? Quanto custa o seu cristianismo? Por exemplo, se você sair da igreja hoje, que falta a igreja sentirá? O que vai parar de acontecer na igreja porque você saiu? O que vai parar? Se você mudar da casa que você está morando, que falta você vai fazer para os seus vizinhos? Eles vão sentir sua falta ou vão falar, graças a Deus? Se você sair do seu emprego, que falta você vai fazer para as pessoas que trabalham lá? E essa é a questão. A sua vida está sendo bem vivida? Ou você está deixando a vida te levar? Quanto custa para você o cristianismo que você está vivendo? Quanto custa para você? Imagine que o investimento que você está fazendo na sua vida espiritual, no final da jornada, você recebesse tudo em dólares. Como estaria a sua conta celestial? E imagine o investimento que você faz na sua própria vida, se você fosse receber de débito, quando terminar a jornada aqui. Você chegaria lá, teria lucro, ou você estaria devendo? O que você acha? E aí, que tal o preço? Quanto custa a vida que você está vivendo para Jesus? Não custa nada? Porque assim, dar para Jesus o tempo que nos sobra, isso qualquer um faz. Se você for em qualquer igreja aí, mesmo igrejas que não são evangélicas, elas estão cheias. Então, dá para Jesus aquilo que não vai custar nada, todo mundo dá. Agora, a grande questão, você é cristão? Você está olhando para a atitude de Jesus? O que é que você está disposto a fazer por esse Jesus? Você está disposto a sair da sua zona de conforto para ser realmente um cristão? Ou vai continuar a mesma vidinha, mesma vidinha, mesma vidinha? Uma vida que não custa nada para ser vivida, no final não vai produzir nada. Você já viu, né? Pessoas que chegam no final da vida, lá no leito de morte, você vai lá e fala, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter... Mas ninguém que viveu uma vida para Jesus chega lá no final e diz, eu devia ter feito, não, porque ele fez tudo o que devia ter feito.
E como você espera chegar no final? Olhar para trás e as pessoas nem notarem. Fulano morreu? Não sabia, não. Quanto tempo? Ixi, faz 3 anos. 3 anos que ele morreu? Não sabia. Por quê? Porque não faz diferença alguma na vida das pessoas. Você vive para você mesmo. As pessoas nem vão notar que você morreu. Por isso, o que você está fazendo com a sua vida? Você está investindo a sua vida no quê? Aonde você está investindo a sua vida? O segredo da alegria da vida cristã em meio aos relacionamentos difíceis está em cultivar uma mente humilde, olhando para o exemplo de Jesus. Entenda, talvez você fala, eu quero dar mais para Deus, mas eu não consigo, mas eu não posso, mas eu não sei como. E a carta de Filipenses inteira fala isso. Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. Fortalecido por Deus, olhando para Jesus, você pode. A questão é, você quer? Você quer sair da vidinha que você está vivendo? Que Deus nos abençoe a abrir mão do nosso eu e olhar mais para Jesus, para que a gente tenha uma vida que vale a pena ser vivida.